Boa tarde, Hilda, tudo bem? Queria que você falasse para a gente um pouquinho como que foi a época da pandemia para você, o que você viveu, como é que foi aqui no bairro, se você puder falar um pouquinho. Boa tarde. É, Foi um pouco difícil porque eu fazia trabalho social e a gente não sabe como vai ser, né? Só sabe que é um vírus muito perigoso e você imagina, no meu caso, assim, que eu lidava com muita gente e acho que eu mesmo pensei que ia morrer muita gente, sabe? Além do que, assim, mais além do que realmente foi real, assim, porque você pensa assim, se eu pego outras pessoas vão pegar. Então, eu trabalhava junto com meu filho, distribuição de cesta básica, fazer cadastro nas casas, vários cadastros foram feitos na minha casa. As pessoas passavam a noite inteira, muitos chegou a passar a noite inteira fazendo cadastro de pessoas. Então, eu convivi com muita gente. Então, a minha maior preocupação não era nem, no meu caso, assim, mas as pessoas. Eu me preocupava mais com as pessoas do que comigo mesmo. E eu pensei, ok, se um pega, todos vão pegar. Então, se eu pego, por exemplo, eu pego, meu filho vai pegar, que vai transmitir para os outros, e como que eu vou falar para o outro que eu estou com Covid? E que, inclusive, eu peguei. Foi muito difícil esse período, porque você não sabia lidar, você não sabe as consequências. E quando eu percebi que eu estava com Covid, foi quando eu não sentia mais gosto, cheiro. Então, assim, eu já vi que tem algo errado comigo, né? O que é que eu pensei? Eu não vou para o médico, eu não fui para o médico, porque se eu fosse, eu teria a obrigação de colocar, inclusive, eu vou colocar uma placa que eu estava com o vírus para que ninguém viesse na minha casa. Mas o problema não era nem isso, era a notícia se espalhar, porque meu filho estava no meio da galera, do povo. Aí pessoas que tiveram contato comigo iam começar a ficar em pânico. Então eu passei a ficar isolada. Não falei. Eu já tinha certeza, sintomas, tal, eu pesquisava ali, eu tinha certeza que eu estava com Covid. Então, assim, eu vou buscar o que no médico se eu sabia que eu estava com Covid. Fiquei me observando o tempo todo sobre se eu ia ficar com problema respiratório, porque, lógico, aí as coisas iam se agravando, aí com certeza eu tinha que ir. Mas eu não tive, né, problema respiratório, a ponto de ir para o hospital, nada disso. Eu tive, foi uma tosse muito grande, a tosse seca, que ficou uns 13 meses essa tosse em mim. E eu tinha uma coisa muito ruim na minha garganta, tipo entalo. Então eu queria fazer até endoscopia, achando que eu estava com gastrite. Mas não foi, foi sequelas que me levou 13 meses a ficar assim. Foi mais o psicológico mesmo, afetou mais o meu psicológico para que as pessoas não soubessem que eu estava com o vírus. Aí quando passou, sim, aí eu entrei em contato com meus patrões, eu estava com aquele sintoma, né? Aí fiz o teste, deu positivo. Né? Inclusive de farmácia, porque aquele de posto, aquelas coisas, não ia mais dizer que eu estava porque eu já tinha passado a fase. Mas aí, para avisar no meu serviço, né? Só que aí eu fiz o teste de farmácia de sangue, que acusou que eu, né? Que você já tinha tido. Só que já não estava mais contaminando. Aí os patrões começaram a ficar muito preocupados. Aí eles falaram, olha, a partir de agora você vai ficar em casa, você vai prometer para mim que você não vai sair de casa. Imagina eu. Gente, eu lidava com mais de 100, 200, sei lá quantas pessoas. Lidava com um monte de gente, era impossível. Eu ia dizer o que para eles? Digo, não, beleza, tal, mas só Deus sabe. Não tinha como parar, não tinha como. Então, minha maior preocupação mesmo era as pessoas, sabe? E o que te motivou a fazer esse trabalho social na Covid? O que você achava? O amor, a forma de ajudar. Era um meio que eu encontrava para ajudar as pessoas. Uma vez que eu estava bem, tipo assim, digamos que nada estava me fazendo falta naquele momento, sabe? Porque assim, eu não pagava aluguel. Se o serviço fosse afetado, eu não ia ter como pagar o aluguel. Então eu estava no meu cantinho, né? E o meu serviço, ela me pagava, como eu falei, né? Me pagava para ficar em casa. Então essas coisas não me afetou. Mas eu não podia pensar só em mim, como eu te falei. Eu me preocupava mais com o próximo. Então eu fiquei muito focada de como ajudar as pessoas. E, lógico, eu tinha consciência de que eu coloquei minha vida em risco. Mas foi muito difícil pelas pessoas.
medo de se espalhar que eu estava com o vírus, porque se a notícia se espalhasse, os meus filhos tinham que ficar dentro de casa. E aí, como é que ia ser? E o trabalho social desenvolvido aqui, foi só vocês que estavam fazendo? Não, foram várias pessoas, ONGs, pessoas que vieram de outros lugares, fizeram bastante, ajudou muito, muito mesmo. Graças a Deus, assim, para a comunidade não faltou alimento, sabe? Eu achei um trabalho muito bonito, que veio de ajuda mesmo de pessoas. A união faz a força, né? Então, assim, houve uma união muito bonita, pessoas que vinham de vários lugares, para não deixar nada faltar. Essa parte foi sensacional. Só que, né, precisava muito de alguém para estar ali, entendeu? E eu e meu filho não estava ali, tipo, o que deve é. Mas assim, a ajuda que você diz, as doações vieram de vários lugares, mas aqui na comunidade, quem trabalhou mesmo distribuindo, além de vocês? Não, veio equipes de fora, chegou bem equipes de fora para ajudar. Pessoas que não eram aqui, pessoas de ONGs mesmo, né? Além de trazer doações, elas também faziam questão de participar, de ajudar, deram o melhor de si em prol da comunidade. E você sabe quem conseguiu essas ajudas ou foram pessoas que vieram voluntariamente? Como é que foi? Olha, sinceramente, o nome de pessoas em si eu não sei, né? Eu sei que meu filho, ele era um jeito, né? Várias outras pessoas, eles saíam à procura, eles saíam à procura de patrocinadores, né? Várias pessoas saíam à procura e um pedindo ao outro, entendeu? Ajuda. Então veio ajuda dessa forma. Então, assim, não faltou. Eu achei que ia ser bem pior. E o atendimento público aqui, das coisas públicas, como é que foi? Era muito precário, muito precário. Por isso que, como tudo era muito lotado, tudo muito difícil, eu não cheguei, como eu falei, mas eu sabia que não tinha dipirona com as pessoas. Era muito complicado, gente. A hora da saúde era assim, tipo, salve-se quem puder. Mas eu achei algo muito precário. Porque nem se podia fazer muito, né? Então, já o agente de saúde na rua, mas também precisava de apoio do diretor do posto. Chegava lá, não tinha. Foi horrível. Eu particularmente não gostava. Eu escutava muito de pessoas que estavam muito traumatizadas. Tipo, não tinha dipirona. Então, o que eu fazia? Como a minha intenção era ajudar, porque você não sabe se você vai sobreviver, né? Feliz aquele que sobrevivia. Então, assim, o que eu pensei? Eu não também financeiramente não está me fazendo falta, uma vez que eu recebi meu pagamento, eu comprava só o básico para de casa, não gastava com mais outra coisa, para economizar uma ajuda de alguma forma, eu dei para ajudar, sabe? Mas muitas pessoas não tinham dinheiro para comprar dipirona, pessoas que não tinham gás, foi desesperador, sabe? Se não tivesse realmente ajuda de pessoas, de ONG, tivesse se juntado. Mesmo que muita gente aqui continuou trabalhando, ou muita gente, na sua visão, assim, né? Tinha muitas pessoas desempregadas? Muitas pessoas desempregadas. Minha cunhada mesmo, a minha sobrinha, ela foi reduzida, chegou a ser reduzido o salário, mas eu conheço muitas pessoas que foram demitidas. Pessoas, por exemplo, tem umas lojinhas, umas coisinhas aqui dentro, ela não tem cliente, não tem ninguém. Manicure não podia fazer unha. Quem tinha outros tipos de trabalho que podia, né, com toque de pessoas, não podia. Todo mundo com medo de todo mundo. Foi meio que desesperador. Então, mesmo na minha luta, assim, mesmo eu sabendo que eu estava com Covid, assim, eu ajudava por telefone, né, WhatsApp, ficava dando apoio, o que você precisa, por ali. Comida, não podia fazer, assim, mas eu pedia marmitex, vinham trazer na minha casa. Mas eu tomei muito cuidado nessa área para não apavorar as pessoas. Porque assim, uma vez que você está sozinha, você pega o Covid, você está se cuidando em casa. Você se isola, vai se cuidar, beleza. Mas quando você tem que lidar com um monte de gente, quem esteve em contato comigo vai ficar em pânico, quem esteve com meu filho vai ter em pânico. Porque se eu pego, meu filho pega. Mas graças a Deus eles não pegaram. Quando eu descobri, eu já fiquei isolada. A partir daí, eu fiquei muito discreta, sem ninguém perceber. Se vinha sem perguntar a minha ausência, eu falei pro meu filho falar, tipo, não, tô meio que disposta em casa, mas nada apavorante. Tipo, tá com Covid. Né? Foi muito ruim, porque eu fiquei muito tempo sem sentir gosto, cheiro, foi horrível.
Chegava, eu não conseguia cozinhar porque eu esquecia, a panela queimava. E, tipo, afetou o cheiro até hoje. O que você traz até hoje dessa época da Covid? Você Ai, sente que tem coisas que... principalmente principalmente a parte do... Eu não sinto cheiro. Não sinto quase cheiro. Né? Foi uma fase que mais não gostei. E foi desde quando você teve Covid? Antes você Desde que eu tive. Aí eu tive que aprender a lidar, assim. Não sinto muito pouquinho o cheiro, sabe? Ok, não chego a queimar a comida, assim, porque eu não sinto o cheiro que tá queimando. Mas essa parte foi a que mais não foi horrível pra mim. E além disso, o que mais você sente que ficou dessa época que está perdurando até hoje? Tanto assim, para você, quanto na comunidade, assim, que você sente que são sequelas da Covid? Só mais essa parte, assim, né? Muitas coisas eu esqueci. Eu acho que a gente, na verdade, vai até questão de esquecer muita coisa, né, que a gente viveu. Mas, assim, eu me sinto, minha parte, assim, com consciência tranquila, que eu fiz o que eu pude, botei minha vida em risco, mas valeu muito a pena. Fiz muita coisa escondida dos meus patrões, porque ele também nos... Eles não podiam saber que eu estava no meio do povo, né? Mas eu não podia deixar as pessoas desamparadas. Mas você sentia isso por causa do lugar onde se você morasse em outro lugar, você ia sentir essa mesma necessidade? Ou é uma coisa daqui da onde você Não, talvez pela carência mesmo. Talvez pela carência, porque o lugar que a gente mora é muito precário, né? E então não tem como você não se comover com a dor do outro, né? Não adiantava ter meu armário cheio e ter pessoas que não tem de açúcar em casa. Você não tem um litro de leite. Então, assim, não tinha como. Se eu tivesse em um lugar mais... Talvez eu não teria feito o que eu fiz. Mas eu me entreguei. Você acha que se o pessoal daqui não recebesse ajuda, o que poderia ter acontecido? Misericórdia. Aí tinha morrido meu irmão, mas era de fome. De fome mesmo. Porque quando eu me lembro, gente, é o que mais assim, eu fiquei muito chocada. Assim, acho que todo mundo, né? Mas eu sou uma pessoa muito... Gosto de estar perto das pessoas, de abraçar, de beijar. E você chegar, não poder se aproximar de uma pessoa chorando ali, sabe? Não ter um alimento, você não poder dar um abraço. Essa parte aí foi uma das piores para mim. Porque, sabe assim, tipo, parte de mim, sabe assim, gente, foi horrível. Isso para mim foi horrível. Porque você não poder chegar perto, sabe? Tipo, aquele isolamento, aquela coisa tudo. Essa para mim foi pior do que o Covid. A parte que eu tive do Covid. Foi não poder estar perto das pessoas. Eu tomei muito cuidado em relação a isso. Muito. Mas essa parte foi muito ruim, sabe? Você não poder, você vai comprar, tudo limitado, é do balcão para fora, aquela coisinha pouquinho. Gente, se não... Nossa, foi horrível. E além do isolamento, você sentiu que teve outras coisas que ficaram pior aqui na época da pandemia? No bairro, você sentiu alguma diferença? Tipo assim, aumento da violência ou alguma coisa nesse sentido? Não tem como não aumentar a violência, gente. Não tem como. Porque, assim, muitas pessoas ficam em casa, né? Para que os casais mesmo, foi muito difícil para os casais, para as famílias. Com certeza, né? Com certeza. Eu achei que aumentou a violência dentro de casa. E os estresses, né? Criança dentro de casa, sem ter aula, os pais dentro de casa, essa foi horrível. Não tem como, não tem como. E essas pessoas com quem você lidava nesse trabalho social, como você sentia que elas estavam, assim? Acho que, igual todo mundo, né? Preocupado também, ao mesmo tempo que tentava se cuidar. Se proteger, mas sabia que a carência falava mais alto, né? A carência do lugar, assim, falava mais alto. Então, se você tem amor do próximo, você vai, tipo, botar minha vida em risco, mas eu vou ajudar, né? Então, houve aquela preocupação em ajudar o próximo, porque não tinha como você ver uma criança chorar e você não poder fazer nada. Eu particularmente, eu me senti uma pessoa egoísta. Para mim era, porque assim, é um conforto, eu estava de alguma forma, né, tipo, confortável. Porque se você, naquela época, você não se prejudicou no serviço, benção.
entendeu? Pensam, se não se prejudicou. Cesta básica, né, foi distribuído, muitas, graças a Deus. Eu chegava a receber como voluntária, né, a cesta básica. Eu não precisava, mas eu recebia, porque fora da comunidade, esse bairro de Jardim Colombo, tem outras pessoas que precisavam, pessoas de minha família mesmo, que não fazia parte do bairro. E era o meio de eu estar ajudando minha própria família longe daqui. Pessoas que vinham de outro lugar, que me procuravam. Eu não podia chegar a dizer o tempo todo, porque, tipo, me dá uma cesta uma pessoa de outro bairro, porque existe, é só para quê? Tem que usar o CPF, não sei o que, você vai prestar conta daquela cesta. Mas eu pegava, eu tentava ajudar o máximo possível, tudo que eu podia. Eu também era preocupada, tensa, fiquei muito tensa, preocupada com os meus patrões, porque não podia saber. Então, me deixou muito tensa. E se eles soubessem, eu estava na roça. Nem eu, nem os outros. Mas você sentia que, tipo assim, morando aqui, não tinha como você ficar só em casa? Não tenho não. Não tem, porque enquanto eu estava em casa, a gente passando, né, precisando de ajuda. Não tinha como. Eu não conseguiria, não é da mim, porque eu fiz trabalho social, né, muitos anos. Isso antes da... Muito antes da pandemia. Eu já fazia trabalhos sociais. Você começou com quantos anos, mais ou menos? Nossa, a pessoa me pegou. Acho que isso já tem mais de 10 anos. Eu vim dar uma pausa, né, uma paradinha agora, mas eu sempre fiz. Por exemplo, Hilda, você... fulano está precisando disso, como é que faz para ajudar? Eu vou lá no meu status, coloco essa ajuda, e as pessoas conhecem o meu trabalho. Então, quando eu peço ajuda, vem. Então, vivi muitos anos. Fazia base beneficente para ajudar as pessoas, arrecadar para eles. Eu ia trabalhar quando chegava, ia cuidar da bazar. E sempre aqui nesse bairro, aqui nesse território? Sim, mas também eu fiz em outros lugares. Fui no João 23, lá também eu fazia bazar beneficente. Em outras favelas também, outras regiões? Sim. Sempre nessas sempre na parte mais carente. Isso sempre. E aqui você sente que é uma região que a pandemia... Você acha que a pandemia aqui foi melhor ou pior do que no resto da cidade? Sinceramente, eu acredito que foi até melhor comparado a outros lugares. Mas outros lugares da onde? De favelas, de comunidade. Outros lugares de comunidade, né? Que a gente não nem faz assim muito... pessoas que têm uma vida melhor não se compara, né? Mas se tratando de comunidade, eu achei que foi assim, porque teve muito apoio, né? Graças a Deus veio um apoio, veio as pessoas, né, foram buscar ajuda, veio homens de fora, e um pedia ajuda para o outro. Então, eu acho que foi uma das que menos sofreu nessa questão. Eu sempre fiz trabalho social, meu filho também sempre fez, eu fazia parte da gestora, né? Então, a gente participou de muitas reuniões. Gestora do quê? Da habitação. Habitação, tipo assim, não tiver problema nas casas, essas coisas, a gente vê o que pode fazer para ajudar. Então, assim, eu sempre vivi muito focada nisso. Aí a gente não tem como. E em outros lugares que você também conhece, você nota que não tem muito... Eu acho que não tem muito apoio, sabe? Tem muitos lugares que falta mais humanidade mesmo. Pessoas, sabe, assim, que tem mais amor à vida mesmo. E aqui eu vi muito disso. Por exemplo, o negócio, quando eu fazer os cadastros, aquela galera, aquela turma nas casas, fazendo cadastro, né? Eu saí também nas ruas, na comunidade. E muitos eram na minha casa, mas eu vi, assim, uma força, sabe? Uma ajuda grande das pessoas, assim, preocupadas mesmo. Onde eu não vi muito em outras comunidades, sabe? Mas você acha que nessas comunidades as pessoas têm menos esse desejo? Você imagina por quê? Ou... Eu acho que falta mais empenho. Precisaria mais de pessoas para buscar ajuda, sabe? Como a gente fica tão focada na nossa comunidade, você não sabe muito definir lá fora. Porque, por exemplo, em outras comunidades, lá no João 23, foi uma das que eu participei, assim, e a ajuda daqui para lá. Me ajuda. Eu fui uma pessoa de lá. Tá?
Mas você acha que lá é mais carente que aqui? Tem muitos lugares que é mais carente. Lá é mais carente. Eu acho. Aqui, tipo assim, como é que você classificaria? Aqui é carente, mas É carente, mas tem lugar pior. tem lugar pior do que aqui. Dentro de Paraisópolis, tem lugares piores também? O Paraisópolis é muito grande, então eu não sei muito falar a respeito lá de dentro, né? Mas também, pelo que eu soube, assim, teve bastante ajuda, recebeu bastante ajuda, sabe? Eu não acho, assim, eles comentaram, que você não sabe falar muito de um ambiente que você não convive, né? Mas eu sabia de muitas informações que lá havia muita ajuda. Se não distribui porque não quiser, mas havia muita ajuda, por exemplo. Eu sabia que havia muita ajuda para o Paraisópolis. Muita gente ajudou bastante, porque o lugar era muito grande, são milhares, né? Muito maior que o Jardim Colombo. Veio muito. Eu acredito que muita gente passou muita necessidade, mas que veio ajuda para lá, veio. E o que você sente que mais te marcou dessa época da pandemia? Se você tivesse assim, que escolher uma coisa que aconteceu que ficou na sua memória. Esse povo na minha memória. Ai, meu Deus, nem sei te falar o que ficou na minha memória. Nem sei te dizer essa resposta, assim, porque tudo foi marcado, né? Como tudo for acontecendo. Mas quando passou a pandemia, assim, eu particularmente sinto a missão cumprida. Tipo, eu achei que ficou tranquilo. Em relação à convivência com as pessoas, no seu trabalho, aqui em volta na comunidade, você sente que mudou as coisas? Então, uma das coisas boas, né, como tudo que não presta tem coisas boas, eu conheci pessoas maravilhosas, pessoas que eu levo para a minha vida. Eu passei a me expor um pouco mais nessa pandemia, eu era muito reservada. Eu moro aqui há 17 anos e muita gente não sabia nada, sabe? Só caía depois de tudo isso. Assim como as conhecia. Nossa, você não estava assim, mas devido aos trabalhos sociais que a gente fazia. Mas eu me sinto assim, missão cumprida naquilo que estava no meu alcance. Hoje passou, né? Mas aí eu já não me preocupo mais como antes, porque eu sei que, graças a Deus, está tudo bem, mas se precisar, eu arregaço a manga de novo. E o que podia ter sido melhor, né, na época da pandemia? Não, eu acho que cada um deu o seu melhor, sabe? Eu acho que seria na parte da saúde, um pouco mais de atenção. Se preocupasse mais com as pessoas. Sobre a alimentação, essa parte aí, eu achei maravilhoso. Eu achei. Eu estive lá dentro e eu vi, não, entendeu? Mas a parte da saúde era muito precária, muito precária. Sempre arrumava uma desculpa, ela não chegava, você procurava a OBS, o descaso das pessoas, sabe? Eu tenho amigas que morreram de Covid, pessoas da minha casa morreram de Covid. Eu fazia de tudo para não ir para o hospital, para o posto, porque eu sabia que não tinha assistência, porque é a área da saúde. Eu achei muito precário. E se você conversar com qualquer pessoa do Jardim Colombo sobre os atendimentos, sobre como foi, vai dizer a mesma coisa. A área da saúde também foi uma porcaria. Deixa eu desejar. Você acha que e depois da pandemia melhorou? Né? Eu acho que se melhorou foi depois de muitas reclamações, mas na hora que as pessoas mais precisou da saúde, ficou ali já era.